Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 2. Pare de culpar seus pais. A Jordânia é um país fascinante e uma viagem a Petra revela uma cidade espetacular, entre rosa e vermelha, de antigos palácios, túmulos, templos, escadarias e ruas escavadas em rocha. O visitante é dominado por uma espécie de reverência mística ao percorrer as ruínas antigas dessa cidade histórica. Diversas escavações no local da Dibon bíblica revelaram que a ocupação da área remonta ao início da Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C. Conversando com um homem no hotel em Amman, a capital da Jordânia, ele contou-me que nunca conhecera os pais, nascera na miséria e agora era diplomata, trabalhando numa embaixada no exterior. Estava de férias, visitando alguns dos locais históricos de sua pátria. Durante a conversa, ele abordou uma grande verdade. Não importa qual a origem do seu nascimento, você sempre pode se elevar e superar todos os obstáculos se souber como entrar em contato com a presença divina interior, que tudo sabe e tudo vê. Ele disse que muitos cientistas e autores de ficção afirmam que nossos genes determinam o destino que nos está reservado e que tudo o que será necessário fazer no futuro é alterar o código genético. Dessa maneira, poderemos produzir os tipos de homens e mulheres que quisermos no mundo, praticamente da mesma forma como criamos gado e cavalos por sangue. Ele acrescentou, rindo, que alguns chegam a ressaltar que, se uma mulher quisesse um filho como Einstein, Lincoln, Paderewski, Carver ou algum outro grande estadista ou sábio, tudo o que teria a fazer, contanto que houvesse disponível o fluido espermático congelado do homem específico, seria providenciar uma inseminação artificial. Assim teria como filho o tipo de homem que admirasse. Outros dizem que basta ter algumas células de um homem eminente e colocá-las numa cultura, podendo-se então duplicar tantos tipos iguais a ele quanto se desejar. Há muito disparate e ficção em tudo isso. É verdade que herdamos, através dos genes, a cor dos olhos, pele, cabelos e muitas outras características. Dizem-nos que também herdamos a propensão para contrair determinadas doenças e que a estupidez e um alto quociente de inteligência nos são transmitidos por nossos pais. Está na hora de perguntarmos a nós mesmos, no entanto, o que herdamos da presença infinita e do poder de Deus dentro de nós. Na verdade, somos templos do Deus vivo e estamos aqui para revelar todos os poderes, atributos e qualidades de Deus que existe dentro de nós. Pense da seguinte forma: você foi um menino que teve um pai, que foi um menino que teve um pai. Continue a retroceder. Para onde isso o leva? De volta à célula primordial, à fonte divina, ao Pai de todos. Todas as religiões dizem nosso Pai. Todos temos um progenitor comum, o princípio vital. Os genes de Abraão, Moisés, Jesus, Elias, Maomé, etc., estão todos dentro de nós, assim como estão também os genes de Gengis Khan, Sócrates, Platão e Aristóteles. Se você é um americano nato, pense em todos os ancestrais que já teve desde que os peregrinos desembarcaram na América. Um matemático poderia fazer o cálculo para você rapidamente. Robin Wright, um jovem físico cuja árvore genealógica remonta ao princípio do século XVI, calculou que teve 17.000 ancestrais desde 1600. Você não é uma vítima da hereditariedade. Uma das minhas irmãs, que foi professora durante muitos anos antes de ingressar num convento na Inglaterra, contou-me que teve certa ocasião, como aluno, um menino de inteligência excepcional. Era superior a todos os demais alunos e ela recomendou-o ao sacerdote local, que concordou em enviá-lo para o seminário.
Ele teria uma bolsa de estudo inteiramente gratuita, mas o menino recusou, alegando: "Sou apenas o filho de um mineiro." O pai dele também assumiu a mesma atitude. É justamente essa atitude mental que o mantém, e há muitos outros meninos iguais numa espécie de cativeiro. Há uma continuação das mais interessantes dessa história. Um membro da nobreza local queria adotar um menino. Minha irmã recomendou uma criança de um orfanato próximo, cujos pais estavam mortos. Esse homem e sua esposa adotaram o menino imediatamente, indiferentes ao fato de que os ancestrais dele eram mineiros há várias gerações. O menino recebeu instrução particular de uma governanta e posteriormente foi estudar num dos principais colégios ingleses. Cresceu de acordo com os padrões vigentes na época, ligando-se apenas a meninos e meninas ricos. Seguiu todos os costumes, tradições e sistemas de casta que prevaleceram em sua criação e no meio em que foi criado. Numa de suas visitas, procurou minha irmã para convidá-la à sua festa de aniversário, mas ressalvou que não poderia convidar o estudante que iria levá-la à festa, porque ele era filho de um mineiro. Pode-se perceber toda a cena. Um órfão, filho de um mineiro, condicionado, educado e preparado para se ter uma alta conta, julgando por isso que outro filho de mineiro era inferior. O outro menino mencionado anteriormente, que possui uma inteligência excepcional, carecia da coragem de tentar, porque fora condicionado a pensar que era de uma classe mais baixa e por isso se considerava inferior. Foi a atitude mental dele que o impediu de se elevar, não os genes, cromossomos ou o fato de ser filho de um mineiro. Considere a fonte. É um absurdo encarar seus pais, avós ou ancestrais como a fonte de seus poderes, qualidades, tendências, aptidões e características. Assim fazendo, você limita seu potencial. Deve compreender que provém de Deus. Deus reside dentro de você e é seu Pai celestial. Toda a sua sabedoria, poder e glória estão à sua disposição, esperando que você recorra ao seu inesgotável reservatório de força e inteligência. Você não é uma mera confluência de átomos, moléculas, genes e tendências herdadas. Em vez disso, você é um filho do Deus vivo e herdeiro de todas as riquezas de Deus, espirituais, mentais e materiais. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Essa é a chave para uma nova vida. Sua mente é uma máquina que tudo registra. Todas as convicções, impressões, opiniões e ideias teológicas que aceitou e lhe foram incutidas na infância estão impressas em sua mente subconsciente. Mas você pode mudar a sua mente. Pode começar a preenchê-la agora com padrões de pensamentos divinos, aliando o seu espírito infinito interior, alcançando a beleza, amor, paz, alegria, sabedoria, poder e ideias criativas. O espírito em você irá reagir, transformando sua mente, corpo e condições. Seu pensamento é o veículo entre o espírito, seu corpo e o mundo material. A nova raça de homens e mulheres. Grandes homens e mulheres não surgirão na América porque seus ancestrais aqui chegaram no Mayflower ou por causa de sua hereditariedade, nem graças aos que pensam que podem produzir uma raça melhor de pessoas da mesma forma como se criam cavalos. Não se pode omitir o espírito ou Deus. Algumas das maiores mentes saíram das áreas mais miseráveis. George Carver procurou o espírito interior em busca de orientação e inspiração, elevando-se a grandes alturas e cumulando seu povo e seu país através de suas descobertas, invenções e fórmulas como um grande químico. Deixou de pensar em si mesmo como um escravo, servo ou inferior a qualquer outra pessoa.
Sua prece constante era a seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 6. E Deus atendeu-o, abençoando-o e fazendo-o prosperar. Pergunte a si mesmo frequentemente: o que herdei do infinito? E a resposta é a seguinte: Deus habita em mim e devo reconhecer esse poder e despertar essa presença dentro de mim, realizando maravilhas, pois seu nome é maravilhoso. Ele nasceu na cozinha do inferno. Um dos maiores cirurgiões que já conheci contou-me que nascera na cozinha do inferno. A mãe era prostituta, fora ensinado a roubar quando era pequeno, jamais conheceu o pai. Pode-se dizer que tudo estava contra ele e que não tinha chance alguma na vida, mas a verdade é que ele tinha a chance de toda uma vida. Um dia, um cirurgião tratou de seus ferimentos depois de uma briga. Ele achou que o homem era tão generoso e bom que decidiu tornar-se também um cirurgião. E relatou-me o seguinte: imaginei-me todo vestido de branco, operando, e pedi a Deus que me ajudasse. Subitamente houve uma mudança comigo. Não podia mais roubar. Estudei muito, ganhei uma bolsa de estudo e um dos professores pagou-me todas as despesas na faculdade de medicina, dizendo: pode saldar a dívida, tornando-se um bom médico e um bom cirurgião. Deus atendera a prece dele, revelando a sua divindade. Podemos produzir mudanças na estrutura celular do cacto, milho, arroz e frutos, como os cientistas estão fazendo diariamente. A fim de produzir um homem ou mulher mais semelhante a Deus, no entanto, não se depende do corpo ou da estrutura do cérebro. Depende-se inteiramente de avivar o invisível, os poderes intangíveis de Deus dentro de cada um. Não se podem misturar numa massa qualidades como honestidade, integridade, justiça, alegria, coragem, fé, confiança, inspiração, amor e boa vontade. Não se podem incorporar sonhos, visões e iluminação em alguma mistura e dizer: agora teremos um novo homem. A fim de se elevar, o homem precisará de paz. A paz interior lhe permitirá estar em paz com o mundo. Ele precisará de amor e boa vontade para superar a ira, provações e atribulações do mundo. Precisará de coragem, fé e confiança nas leis criativas de sua mente, levando-o a servir ao resto da humanidade de forma mais maravilhosa e promovendo a paz neste mundo em transformação. Paz, harmonia, alegria, amor, sabedoria e compreensão emanam de Deus. Não se podem acrescentar a um homem ou mulher, pois sempre lá estiveram, esperando apenas o momento de serem liberados pelo indivíduo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quem são seus filhos? Gibran, o poeta místico, ressalta: seus filhos nascem através de você, mas não por você. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Mateus, capítulo 23, versículo 9. Você vem de uma nobre linhagem quando pensa em seu Pai, Deus, a presença invisível, o poder que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. O céu significa a inteligência infinita em que você vive, se move e existe. Ao fazer uma prece, remonte à fonte de toda a vida e clame pela orientação, sabedoria, abundância e inspiração da presença prístina interior, o Pai de tudo. Recuse-se a admitir qualquer poder nas condições, circunstâncias, acontecimentos ou registros genéticos de pais, avós ou todos os ancestrais que o precederam. Homens, mulheres
e condições não constituem a causa dos seus sucessos ou infortúnios. A suprema causa, a única causa e poder é o espírito. Você não está limitado pelo karma ou pelo passado. Deus habita em você. Regozije-se e fique contente, desenvolvendo-se em sabedoria, verdade e beleza. Deixe Deus se elevar em você. Lincoln fracassou muitas vezes em sua carreira política, mas persistiu, tendo fé e confiança no poder supremo para conduzi-lo e orientá-lo. Não perdeu tempo a se preocupar com suas supostas desvantagens. Andava até 60 quilômetros para ouvir uma aula. Os pais eram analfabetos e extremamente pobres, mas Lincoln teve uma visão e, através do poder de Deus, acabou realizando-a. Beethoven era surdo, mas ouvia a música com um ouvido interior. Leonardo da Vinci nasceu na pobreza. Era filho de uma jovem camponesa e de um conquistador local. Edison foi expulso de uma escola porque o professor disse que ele era atrasado demais, mas mesmo assim decidiu iluminar o mundo. Einstein foi rejeitado por diversas escolas porque era considerado pouco inteligente para ser admitido. Não obstante, seguiu em frente e alcançou as culminâncias em matemática e física, revelando um mundo de lei e ordem divinas. Newton era filho de um camponês muito pobre que morreu antes dele nascer. Newton recorreu à fonte de toda a sabedoria e deu-nos a lei da ação e reação, esclarecendo as mentes dos homens com suas deduções e descobertas astronômicas. Compreenda que esses gênios provêm das famílias mais pobres. Milton, apesar de cego, deu-nos paraíso perdido. A imaginação divina era o olho espiritual de Milton, que lhe permitiu promover as coisas de Deus, assim aniquilando as barreiras de tempo, espaço e matéria e promovendo as verdades da presença invisível dentro de todos nós. Lembre-se como Chico, o limpador de esgotos parisienses, imaginou e viveu num estado mental paradisíaco chamado sétimo céu, muito embora jamais tivesse visto a luz do dia. Ter nascido num palácio, ser o filho de um rei ou descendente de uma família nobre, não significa necessariamente que teremos outros Miltons, Shakespeares, Fídias ou Beethoven. Os homens realizam grandes coisas quando se tornam conscientes da ascendência divina e quando, nos momentos serenos de meditação e fantasias divinas, tornam-se conscientes do fato de que as coisas invisíveis dele, desde os princípios dos tempos, são claramente visíveis. A fé é sua consciência interior. Sua atitude mental representa sua fé. Tudo lhe acontecerá de acordo com a sua fé na inteligência criativa dentro de você. Tome consciência da orientação e bondade do infinito operando em você, através de você e ao seu redor. Elimine os álibis e desculpas. Há alguns anos, li o arrazoado de um advogado suplicando que desculpassem os perversos atos criminosos de seu cliente, declarando que o homem provinha de uma família miserável, de um ambiente horrível, que o pai fora um bêbado e a mãe levara uma existência de prazeres. Mas o sábio juiz declarou-lhe: não me venha com essa história. O irmão desse homem, criado nas mesmas circunstâncias, é um dos mais eminentes juristas desse estado. A borboleta provém do casulo e desenvolve asas, permitindo-lhe voar, revelar sua beleza e glória. Da mesma forma, você pode sair dos grilhões que o limitam e elevar-se com as asas da fé e imaginação, revelando assim a sua própria glória. A ascendência divina e a ascendência humana. É verdade que você herdou de seus pais tendências genéticas que determinam a cor da sua pele e olhos, assim como a sua constituição física. Seu temperamento e disposição são afetados pelo ambiente mental e emocional do lar.
Cada criança é submetida ao condicionamento, doutrinação, disposições, sentimentos e convicções dos pais. Contudo, quando a criança cresce e toma consciência da presença divina interior, pode se elevar e superar qualquer desvantagem. Subitamente descobre a sua fonte divina. Ao começar a contemplar as verdades eternas, eleva-se acima do ambiente e influência dos pais e do lugar em que foi criada, superando tanto os problemas passados como os presentes. Bom, vou ficando por aqui e no próximo áudio continuamos o capítulo 2. Tchau, tchau!